Tudo bem, me ouça com atenção. Preciso que você escute isso como se o seu futuro dependesse, porque de certa forma depende. Vivemos em um tempo em que os relacionamentos estão confundindo as pessoas mais do que nunca. Todo mundo quer amor, mas poucos entendem o que é respeito de verdade. Todo mundo quer atenção, mas não sabe como construir valor. E aí as pessoas ficam se perguntando: por que ele não me leva a sério? Por que ele não se compromete? Por que ele muda com o tempo? Vou te dizer algo simples e direto. Os homens não caem no amor apenas por sentimento. Eles respondem à estrutura, respondem à energia. E, acima de tudo, eles respeitam profundamente a mulher que sabe quem ela é e que aplica certos princípios que protegem a sua paz, o seu valor e os seus padrões. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Porque vou te dizer algo que talvez você não queira ouvir. Amor sem respeito não dura. Ele se acomoda, ele se descuida, ele se desfaz. Mas quando o respeito está presente, o homem certo se eleva. Ele se compromete, ele aparece de forma diferente. Hoje quero te apresentar 4 regras poderosas, simples, mas transformadoras que mudam a forma como um homem te vê, te trata e te valoriza. Se você realmente ouvir isso, este pode ser o momento em que tudo começa a mudar. Regra 1: conheça o seu valor. Deixa eu te contar algo real, algo que a maioria das pessoas só aprende depois de ter sido magoada muitas vezes. Um homem não consegue reconhecer o seu valor se você mesma ainda não o reconheceu. E não estou falando de dizer eu sei o meu valor num dia bom, quando o cabelo está arrumado e a confiança está em alta. Estou falando de uma compreensão profunda e inabalável de quem você é, do que você traz e do que você jamais permitirá que seja questionado. Porque quando uma mulher não conhece o seu valor, ela começa a negociar o seu próprio mérito em lugares onde nunca deveria estar pedindo aprovação. Ela começa a explicar demais o seu amor, a oferecer demais o seu tempo, a baixar os seus padrões só para manter alguém que nunca foi qualificado para sustentá-la. E depois fica confusa, perguntando por que não está sendo tratada da forma como trata os outros. Mas vou te dizer algo que pode te sacudir um pouco. Você não é respeitada pelo que tolera, você é respeitada pelo que se recusa a aceitar. Quando você conhece o seu valor, não implora por consistência, não corre atrás de atenção, não força esforço, porque você entende algo que a maioria das pessoas não percebe. O homem certo não precisa ser convencido, e o homem errado nunca será suficiente, não importa o quanto você dê. Conhecer o seu valor muda o seu comportamento sem que você precise nem tentar. Você para de responder a migalhas como se fossem refeições. Para de chamar de amor o que na verdade é confusão. Para de transformar potencial em realidade apenas na sua imaginação, só porque quer que funcione. Uma mulher que conhece o seu valor não compete por atenção, ela a observa. Não corre atrás do tempo de um homem, ela avalia como ele o usa, porque o tempo não são apenas minutos num relógio, é esforço, é prioridade, é energia, é intenção. E aqui está a parte que muda tudo. Quando você realmente conhece o seu valor, você se torna calma em situações que antes te deixavam ansiosa. Para de entrar em pânico quando alguém se afasta. Para de pensar demais quando alguém não responde, porque a sua identidade não está mais atrelada ao comportamento de outra pessoa. Você passa a ocupar um tipo diferente de poder. Não um poder barulhento, não um poder arrogante, mas uma confiança silenciosa, o tipo que não precisa se anunciar, o tipo que entra numa sala e não pede para ser escolhido, porque já sabe que é uma opção que vale a pena. Os homens sentem isso, queiram admitir ou não. Um homem pode não entender imediatamente,
mas ele reconhece quando uma mulher está operando a partir do autorrespeito e não do desespero. A energia é completamente diferente. Uma atrai confusão, a outra atrai clareza. Quando você conhece o seu valor, não tenta provar nada, não explica o seu mérito a quem continua te desvalorizando. Simplesmente se afasta e permite que a sua ausência fale por você. E esse silêncio diz mais do que qualquer discussão jamais poderia. Mas aqui está onde a maioria das pessoas tropeça. Elas confundem apego emocional com valor. Só porque você se importa não significa que deve ceder. Só porque você ama não significa que deve se perder. E só porque você quer alguém não significa que essa pessoa merece acesso a você a qualquer custo. Conhecer o seu valor significa entender o equilíbrio. Saber quando dar e quando recuar. Saber quando falar e quando permanecer em silêncio. Saber que nem toda situação merece a sua energia e nem toda pessoa merece a sua explicação. E quando você chega a esse lugar, tudo começa a se transformar. A forma como você se move muda. A forma como você escolhe muda. A forma como você vê as pessoas muda. Você para de procurar alguém que te complete porque já se sente inteira. E agora você simplesmente decide quem merece compartilhar esse espaço com você. É aí que começa o respeito de verdade. Regra 2. Estabeleça limites que protejam a sua paz. Quando uma mulher aprende a estabelecer limites corretamente, ela não se torna fria, ela se torna clara. Ela não perde o amor, ela perde a confusão. Ela não afasta as pessoas certas. Ela remove os acessos errados da sua vida. Porque aqui está uma verdade que ninguém gosta de admitir. As pessoas vão te tratar com base no que você permite, não no que você merece. Se você não define os seus limites, outra pessoa vai defini-los por você. E pode ter certeza, essa pessoa vai defini-los sempre a favor dela, nunca a favor de você. Sem limites, você acaba em situações onde está dando demais, explicando demais, investindo demais em pessoas que estão entregando de menos. Você começa a tolerar comportamentos que nunca planejou aceitar. Respostas tardias viram normalidade. Esforço inconsistente vira, ele está apenas ocupado. Desrespeito vira, talvez eu esteja exagerando. E aos poucos, sem nem perceber, os seus padrões se tornam flexíveis. É aí que o autorrespeito começa a desaparecer. Mas uma mulher que entende os seus limites é diferente. Ela não discute para ser respeitada. Ela demonstra o que respeito significa. Não implora por consistência, ela exige. E quando a consistência não está presente, ela não reclama, ela responde com distância. E preciso deixar algo muito claro: limites não são sobre controlar o comportamento de outra pessoa, são sobre controlar a sua resposta a esse comportamento. Você não pode forçar um homem a ser consistente, mas você pode decidir absolutamente o que acontece quando ele não é. É aí que está o seu poder. Porque no momento em que você começa a aplicar os seus limites, algo poderoso acontece dentro de você. Você para de reagir emocionalmente e começa a responder intencionalmente. Para de deixar sentimentos temporários sobreporem o autorrespeito de longo prazo. Para de confundir atenção com valor e esforço com intenção. No início, vai ser desconfortável, especialmente se você se acostumou a dar demais ou a se manter disponível o tempo todo. Porque quando você introduz limites pela primeira vez, você vai se testar mais do que qualquer outra pessoa. Vai sentir o impulso de explicar, de justificar, de suavizar os seus limites só para não perder alguém. Mas é aqui que o crescimento começa, quando você escolhe disciplina em vez de desespero. Uma mulher forte entende que nem toda mensagem precisa de uma resposta imediata. Nem toda situação merece a sua energia emocional. Nem toda inconsistência merece uma conversa. Às vezes, o silêncio é o limite. Às vezes, a distância é o limite.
Às vezes, simplesmente escolher a si mesma é o limite. E aqui está a parte interessante. Quando você começa a estabelecer limites, rapidamente vê quem estava se beneficiando da ausência deles. As pessoas que se sentiam confortáveis com a confusão vão se afastar. As que gostavam de acesso sem esforço vão desaparecer. E isso pode parecer uma perda no começo, mas na verdade é alinhamento, porque as pessoas certas não se ofendem com limites, elas os respeitam. Entendem que clareza cria conexões mais saudáveis. Um homem que realmente te valoriza não vai resistir aos seus padrões. Ele pode precisar de um ajuste, mas não vai se opor porque respeito não parece restrição para a pessoa certa, parece direção. Limites não te tornam difícil, eles te tornam previsível, no melhor sentido. As pessoas sabem como te tratar, sabem o que é aceitável e o que não é. Não há suposições, não há confusão, não há caos emocional. E essa estabilidade é o que constrói o respeito real ao longo do tempo. Mas vamos mais fundo. Os limites também protegem a sua energia emocional. Sem eles, você se torna disponível para todo mundo, exceto para si mesma. Você responde a todas as necessidades, exceto as suas. Você investe em situações que nunca te reabastecem. E um dia você acorda exausta não porque a vida é difícil, mas porque nunca parou para proteger a sua própria paz. Com limites, você começa a se escolher sem culpa, começa a dizer não sem longas explicações, começa a reconhecer que paz não é algo que se negocia, é algo que se prioriza. E essa mudança, por si só, transforma completamente a forma como as pessoas te experienciam. Porque quando uma mulher sabe como estabelecer limites, ela não corre mais atrás do respeito, ela o encarna. Regra 3. Pare de correr. Comece a atrair. Deixa eu te explicar algo que a maioria das pessoas aprende da maneira mais difícil. Correr atrás nunca cria amor, só cria desequilíbrio. E o desequilíbrio é a forma mais rápida de perder o respeito, perder a atração e se perder enquanto tenta se agarrar a alguém que não está se agarrando a você da mesma forma. Porque quando uma mulher começa a correr atrás, algo sutil, mas poderoso muda. Ela deixa de ser o prêmio e começa a agir como se precisasse provar que é um. Começa a mandar mensagens em excesso, a ligar demais, a explicar demais os seus sentimentos, a investir demais a sua energia em alguém que não está correspondendo. E quanto mais ela corre, mais lentamente vai diminuindo o seu próprio valor na situação, sem nem perceber. Mas a atração não funciona através da perseguição. Ela funciona através da energia, da presença e dos padrões. Funciona quando uma mulher sabe como permanecer centrada em si mesma, mesmo quando as emoções estão em alta. A confiança real não aparece quando alguém está te dando atenção, aparece quando não está e você ainda permanece calma, estável e autorrespeitosa. Uma mulher que entende isso nunca sente necessidade de correr atrás da atenção de alguém. Não compete por respostas. Não entra em pânico com o silêncio. Não crie histórias imaginárias na cabeça só porque alguém demorou mais do que o habitual para responder, porque ela entende que o seu valor não é medido pela disponibilidade de outra pessoa. E aqui está a verdade mais profunda. Quando você para de correr, começa a observar, e a observação muda tudo. Você começa a ver as pessoas como elas são, não como você espera que elas se tornem. Começa a notar consistência, esforço, maturidade emocional e intenção real, em vez de se perder em palavras, promessas e afeto temporário. Correr te mantém emocionalmente cega, te mantém focada no que você quer que a situação seja, em vez do que ela realmente é. Mas quando você para de correr, a clareza entra, e a clareza é poderosa. Ela te salva de desperdiçar tempo, energia e emoções com pessoas que não estão alinhadas com o seu valor. Vamos ser honestas, a maioria das pessoas não corre porque é fraca, corre porque tem medo. Medo de perder alguém,
medo de ficar sozinha, medo de que, se não agir rapidamente, vai perder a chance. Mas aqui está a ironia. O que você tem medo de perder, na maioria das vezes, nunca foi completamente seu. E quando uma mulher aprende a se sentar dentro da sua própria energia sem correr, algo muda na forma como os outros a percebem. Ela se torna mais enraizada, mais magnética, não porque está fazendo mais, mas porque está fazendo menos. Ela não está mais emocionalmente disponível para o caos, não está mais reagindo a cada pequena mudança de comportamento. Ela está estável, e essa estabilidade é rara. Correr cria pressão, e pressão mata a atração. Ninguém se sente atraído por alguém que parece estar tentando demais para manter, mas as pessoas são naturalmente atraídas por aquelas que são seguras de si, as que não precisam de validação, as que se sentem confortáveis com o espaço, as que não se perdem na incerteza. E aqui está o que a maioria não percebe. Quando você para de correr, não está perdendo o controle, está recuperando, está retomando o seu poder das reações emocionais e colocando-o em decisões intencionais. Você começa a escolher para onde sua energia vai, em vez de deixar as suas emoções decidirem por você. Porque energia é a linguagem real da atração. Não mensagens constantes, não disponibilidade excessiva, não conversas forçadas, mas energia. Como você se carrega, como você responde, como você respeita o seu próprio tempo. Quando uma mulher muda de correr para atrair, ela se torna diferente em todas as situações. Não apressa respostas, não pensa demais no silêncio, não tenta consertar o que está indefinido, simplesmente permanece alinhada com o seu próprio valor e deixa as pessoas revelarem o seu lugar na sua vida através das ações delas, não do seu esforço. E é aí que começa o poder real, porque no momento em que você para de correr atrás de alguém, você começa a correr em direção a si mesma novamente. Se você está sentindo que esse conteúdo está tocando algo real em você, quero te convidar para ir mais fundo. No meu canal de membros no YouTube, compartilho reflexões mais íntimas, práticas clínicas e conversas que vão além do que consigo trazer aqui. É um espaço criado para mulheres que estão prontas para se conhecer de verdade. Te espero lá. Regra 4. Comunique-se com confiança. Vou te contar algo que pode mudar completamente a forma como você é vista, ouvida e respeitada em qualquer relacionamento. Comunicação não é sobre o quanto você fala, é sobre o quão bem você é compreendida. E a verdade é que a maioria das mulheres não perde o respeito por expressar os seus sentimentos. Perde pelo modo como os expressa quando as emoções assumem o controle em vez da clareza. Porque quando a comunicação é guiada apenas pela emoção, ela se torna reação, não expressão. Vira ruído em vez de direção. E quando um homem se sente sobrecarregado por reações emocionais, os mal-entendidos começam a crescer não porque ele não se importa, mas porque a mensagem não está mais vindo de um lugar centrado. Uma mulher que se comunica com confiança entende essa diferença. Ela não entra em conversas quando está com raiva, magoada ou ansiosa. Ela tira um momento para se centrar primeiro, porque sabe que o que ela diz no caos pode destruir o que ela realmente quer na calma. E vamos ser honestas, a maioria dos problemas nos relacionamentos não é criada por falta de amor, mas por falta de comunicação clara. As pessoas assumem, pensam demais, esperam que os outros leiam suas mentes, em vez de expressar suas necessidades claramente. E quando as expectativas não são verbalizadas, a frustração toma o lugar delas. Mas a comunicação confiante é diferente. Não é alta, não é agressiva e não é um despejo emocional. É clara, calma e intencional. Diz o que precisa ser dito sem atacar, sem implorar e sem perder o autocontrole. Porque no momento em que você começa a se comunicar a partir da emoção e não do autorrespeito,
você muda a energia da interação inteira, para de expressar os seus sentimentos e começa a tentar convencer alguém deles. E é aí que o desequilíbrio começa, quando você sente que precisa lutar para ser compreendida. Uma mulher que se comunica com força não se explica demais. Não repete o mesmo ponto de 10 formas diferentes, esperando que finalmente seja ouvida. Ela diz o que precisa dizer uma vez, com clareza, e permite que as suas palavras falem por si mesmas. E aqui está algo poderoso. Quando a sua comunicação é calma, ela carrega mais peso. As pessoas ouvem de forma diferente quando você não está emocionalmente caótica, porque a comunicação calma cria autoridade, cria presença, cria respeito, sem precisar exigi-lo. Mas quando a comunicação se torna emocional, ela frequentemente vira defensividade. Em vez de ser ouvida, você está tentando provar um ponto. Em vez de resolver um problema, você está tentando vencer uma discussão. E nesse processo, ambas as pessoas perdem a clareza. A comunicação confiante também é sobre tempo. Nem tudo precisa ser dito no calor do momento. Nem todo sentimento precisa de uma reação imediata. Às vezes, a coisa mais forte que você pode fazer é refletir e responder mais tarde com clareza, em vez de impulso. O que você diz importa, mas quando você diz também importa igualmente. Uma conversa bem cronometrada pode trazer entendimento. Uma reação emocional mal cronometrada pode criar distância que nunca precisava existir. E uma mulher que entende isso não tem medo de se expressar. Ela simplesmente se recusa a se expressar de um jeito que enfraqueça a sua posição. Ela sabe que as suas palavras carregam mais poder quando são ditas com estabilidade e não com urgência emocional. Ela também entende que comunicação não é sobre controlar o comportamento de outra pessoa, é sobre expressar a sua verdade e permitir que os outros respondam a ela. Ela não tenta forçar a compreensão, ela cria espaço para ela. E aqui está a diferença real. A comunicação baseada em emoção busca validação imediata. A comunicação confiante busca respeito a longo prazo. Uma é sobre ser ouvida no momento. A outra é sobre ser valorizada ao longo do tempo. Porque quando você se comunica com confiança, as pessoas não apenas te ouvem, elas se lembram de como você as fez sentir durante a conversa. Lembram do seu tom, da sua clareza, da sua calma, e essa memória molda a forma como te tratam daqui em diante. É aí que começa a influência real, não em falar mais alto, mas em falar com uma clareza que não pode ser ignorada. A base de tudo, o autorrespeito. Deixa eu te dizer algo que a maioria das pessoas só percebe quando já é tarde demais. O autorrespeito não é algo que você anuncia, é algo que você demonstra. E no momento em que você começa a comprometê-lo por atenção, validação ou conexão temporária, você lentamente perde a própria coisa que te torna valiosa. Porque aqui está a verdade. Atenção é fácil de conseguir, mas respeito não. Qualquer pessoa pode fazer alguém te notar. Qualquer um pode despertar interesse temporário, mas manter o respeito exige padrões, exige disciplina, exige a coragem de se afastar do que parece bom no momento, mas custa a sua paz a longo prazo. Uma mulher que se recusa a comprometer o seu autorrespeito entende algo muito poderoso. Ser escolhida não é mais importante do que se escolher. Ela não baixa os seus padrões só para evitar ficar sozinha. Não aceita comportamento inconsistente só porque tem medo de perder a conexão. Não fica em situações onde precisa questionar repetidamente o seu próprio valor. Porque quando você começa a sacrificar o autorrespeito por atenção, entra num ciclo perigoso. Começa a aceitar menos do que merece e se convence de que é suficiente. Começa a ignorar sinais de alerta porque está emocionalmente apegada.
Começa a justificar comportamentos que um dia disse que nunca toleraria. E aos poucos, sem perceber, os seus limites desaparecem, os seus padrões enfraquecem e o seu equilíbrio emocional passa a depender de como outra pessoa te trata. Mas uma mulher que se valoriza entende que o autorrespeito não é negociável. É a base de tudo. É ele que decide quem tem acesso ao seu tempo, à sua energia, às suas emoções e à sua presença. Ela não dá acesso ilimitado a pessoas que entregam esforço limitado. E vamos ser honestas, sempre haverá momentos em que você se sentirá tentada a ceder, momentos em que você quer responder quando deveria ficar em silêncio, momentos em que quer ficar quando sabe que deveria ir, momentos em que quer aceitar menos só para evitar o desconforto de recomeçar, mas o autorrespeito é construído exatamente nesses momentos. Não quando tudo é fácil, mas quando é desconfortável. Quando as suas emoções te puxam em uma direção, mas os seus padrões te puxam em outra. E a diferença entre apego emocional e autorrespeito é simples. O apego diz não posso perdê-los. O autorrespeito diz não vou me perder. O apego tolera inconsistência. O autorrespeito exige clareza. O apego fica na confusão. O autorrespeito caminha em direção à paz. Porque quando você compromete o seu autorrespeito, não ganha amor, perde poder. E quando o poder é perdido, numa dinâmica, recuperar o equilíbrio se torna muito difícil. Você começa a dar demais para compensar, a tentar mais para consertar o que nunca deveria ter sido tolerado. E ao fazer isso, perde ainda mais de si mesma. Uma mulher que está firme no seu autorrespeito não corre atrás de pessoas que a confundem. Não fique em ambientes onde se sente invisível. Não negocie o seu valor para manter alguém confortável. Ela entende que o amor real não exige o abandono de si mesma. E aqui está algo muito importante. Autorrespeito não é arrogância, não é orgulho, não é ser difícil ou emocionalmente inacessível. É simplesmente a decisão de não se trair para ser aceita. Porque quando você verdadeiramente se respeita, as suas escolhas mudam. Você para de se explicar para pessoas que repetidamente não te entendem. Para de superinvestir em energia unilateral. Para de ignorar a sua intuição só porque as suas emoções estão mais altas no momento. E algo poderoso acontece quando você chega a esse nível. Você se torna emocionalmente estável em situações que antes te destruíam. Para de reagir do medo e começa a responder da força. Para de precisar de validação porque já está enraizada no seu próprio valor. E é aí que tudo muda. Não porque as pessoas de repente mudam, mas porque você finalmente para de aceitar qualquer coisa que exija que você se perca no processo.